Olá, pessoal! Eu sou a professora Paloma Sieberti e este é nosso primeiro encontro na disciplina Seminário TCC 1. Nessa disciplina, vocês irão construir algo muito importante, o esboço do projeto de pesquisa que dará origem ao trabalho de conclusão de curso, o TCC de vocês. E esse processo não será feito sozinho. Ele acontece em diálogo direto com a disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica, ministrado pela professora Jamila Gonçalves. Ou seja, as disciplinas irão caminhar juntas. E ao final delas, vocês terão elaborado um projeto de pesquisa estruturado, coerente e viável. Mas antes de escrever um projeto, precisamos entender algo fundamental: o que significa fazer pesquisa científica? E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar como nasce uma pesquisa? Como alguém sai de uma dúvida, uma curiosidade, um problema observado na escola e transforma isso em um estudo estruturado? É exatamente esse caminho que vamos começar a percorrer aqui. Entender o passo a passo da pesquisa científica, desde a construção da pergunta até o desenvolvimento do estudo, é uma parte importantíssima da formação de vocês como pedagogos. E ao longo do curso, vocês terão outros momentos para aprofundar essa formação. Mas é aqui, nessa disciplina, juntamente com a da professora Jamila, que começamos a aprender como pensar cientificamente sobre os problemas da educação. E é interessante que, quando ouvimos a palavra pesquisa, muitas vezes pensamos imediatamente em cientistas de jaleco, em laboratórios, manipulando substâncias ou utilizando microscópios. E essa é uma imagem comum e ela não está totalmente errada. Muitas pesquisas, elas realmente acontecem em laboratórios, mas a ciência não acontece somente dentro desses espaços. Na área de educação, por exemplo, existem pesquisadores que investigam questões muito concretas dentro do cotidiano escolar. Pesquisadores estudam, por exemplo, como as crianças aprendem a ler, quais estratégias ajudam os alunos com dificuldades de aprendizagem, como o uso de tecnologias influencia o processo de ensino. Ou seja, a escola também é um espaço de produção de conhecimento científico. E entender como a pesquisa é construída, passo a passo, é algo muito importante para a formação de vocês como futuros pedagogos. Muitas pesquisas na área de educação começam exatamente assim, com algo que o professor observa na prática. Vamos dar um exemplo. Imaginem que um professor percebe que alguns alunos participam muito das aulas e outros quase não falam. Isso desperta uma curiosidade. Por que alguns estudantes participam mais? O que faz alguns alunos se sentirem mais seguros para falar em sala de aula? Percebam, de uma observação nasce uma pergunta. Um outro exemplo. Um professor percebe que os alunos parecem aprender melhor quando trabalham em grupo. Mas será que isso acontece sempre? Com todos os estudantes? Em quais situações? Percebam que a pesquisa nasce da curiosidade sobre a realidade educativa. E é justamente esse olhar investigativo que queremos desenvolver ao longo dessa disciplina. O seminário TCC1, ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro, compreender o que caracteriza a pesquisa científica. Ou seja, entender como o conhecimento científico é produzido, quais são os princípios que orientam uma investigação e o que diferencia uma pesquisa acadêmica de opiniões, percepções do senso comum. O segundo é conhecer a estrutura formal de um projeto de pesquisa, aprender quais são as partes que compõem um projeto, como cada uma delas se organiza e qual é a função de elementos como introdução, problema de pesquisa, objetivos, referencial teórico e metodologia. E o terceiro, construir de forma orientada o esboço do próprio projeto de vocês, aplicando esses conhecimentos na prática, passo a passo, até chegar a um projeto inicial estruturado, que poderá dar origem ao trabalho de conclusão de curso. Ou seja, não é apenas uma disciplina teórica. Vocês irão aplicar esses conhecimentos na construção de um projeto real e serão avaliados durante toda a trajetória de vocês, tanto na minha disciplina quanto da professora Jamila. Aliás, a avaliação, ela será processual e formativa. Isso significa que vocês serão avaliados
pela participação nas atividades propostas, pela elaboração progressiva das partes do projeto e, ao final, pela entrega do esboço completo do projeto de pesquisa, que será apresentado como trabalho final nas 2 disciplinas. Portanto, não se trata de memorizar conceitos, trata-se de usar esses conceitos para construir algo concreto, o projeto de pesquisa de vocês. Mas, para construir um projeto, precisamos primeiro entender uma pergunta, né? Uma pergunta fundamental. O que é pesquisa científica? E é isso que nós vamos começar a discutir agora. Vamos começar pelo básico. O que é uma pesquisa científica? A pesquisa científica, ela é um processo sistemático de produção de conhecimento, orientado por um problema claramente definido e conduzido por métodos rigorosos. 3 palavras ajudam a entender isso. A pesquisa científica é sistemática, então ela segue uma organização, não é algo que é feito de uma forma improvisada. Ela é metódica, porque existe um caminho, um conjunto de procedimentos. E ela é rigorosa. As conclusões, elas precisam estar baseadas em dados, em fundamentação teórica. Agora, vamos trazer isso para situações da área de educação. Às vezes, no cotidiano escolar, ouvimos afirmações como... por exemplo, eu acho que as crianças aprendem melhor com os jogos. Isso pode ser uma percepção válida, mas ainda não é uma pesquisa científica. Uma pesquisa transformaria essa ideia em uma pergunta investigável. Por exemplo, quais são os efeitos dos jogos pedagógicos na aprendizagem de leitura em turmas do 2º ano do ensino fundamental? Percebem que agora existe um público definido, um fenômeno observável e algo que pode ser investigado, verificável. Vejam com atenção a diferença entre essas 2 situações. No primeiro caso, quando alguém diz, eu acho que as crianças aprendem melhor com jogos, nós temos uma opinião, uma percepção pessoal. Essa frase apresenta algumas limitações importantes. Ele não indica quais crianças estamos considerando, não diz que tipo de aprendizagem está sendo analisada, não define em que contexto isso acontece e também não mostra como poderíamos verificar se isso é verdade. Ou seja, é uma ideia geral, baseada em impressão ou experiência pessoal. Já no segundo caso, quando formulamos a pergunta quais são os efeitos do uso de jogos pedagógicos na aprendizagem de leitura em turmas do 2º ano do ensino fundamental, a situação ela muda completamente. Agora nós temos elementos que permitem investigar o fenômeno de uma forma científica. Existe um público definido, alunos do 2º ano do ensino fundamental. Existe um conteúdo definido, aprendizagem de leitura. Existe um recurso pedagógico específico, jogos pedagógicos. E, principalmente, existe algo que pode ser observado, registrado e analisado. Isso significa que o pesquisador pode, por exemplo, aplicar jogos pedagógicos em determinadas atividades de leitura, observar o desempenho dos estudantes, comparar resultados antes e depois da utilização dos jogos. Percebam, então, que a pesquisa científica transforma uma opinião em uma pergunta investigável. É algo que pode ser estudado de forma sistemática, com coleta e análise de dados. E é exatamente esse movimento, sair de uma impressão geral e chegar a uma pergunta clara e investigável, que está na base da construção de uma pesquisa científica. Vamos ver um outro exemplo. Uma frase que ouvimos muito na escola é: a participação da família na escola é muito pequena. Uma pesquisa poderia perguntar: quais fatores dificultam a participação das famílias nas reuniões escolares em uma escola pública municipal? Perceba o movimento que acontece? A pesquisa, ela não começa com respostas, ela começa com perguntas, e perguntas claras sobre situações concretas. E em todos esses exemplos acontece algo importante. A pesquisa transforma uma percepção geral em um problema investigável. Quando alguém diz a participação da família na escola é muito pequena, nós temos uma afirmação geral, baseada na percepção ou na experiência. Essa frase, ela levanta um tema importante, mas ainda apresenta algumas limitações.
Não sabemos em qual escola isso está acontecendo, não sabemos que tipo de participação está sendo considerada, não sabemos por que essa participação é pequena e não sabemos como poderíamos investigar essa situação. Já quando nós temos a segunda formulação, quais fatores dificultam a participação das famílias nas reuniões escolares em uma escola pública municipal? A situação muda, porque agora o problema está delimitado e investigável. Perceba algumas diferenças importantes. O contexto foi definido, uma escola pública municipal. O tipo de participação foi especificado, reuniões escolares. Surge uma pergunta investigativa. Quais fatores dificultam essa participação? Isso permite que o pesquisador vá a campo e investigue, por exemplo, se os horários das reuniões dificultam a presença das famílias, se existem barreiras de comunicação entre a escola e os responsáveis, se questões de transporte ou trabalho interferem na participação. Ou seja, a pesquisa deixa de ser uma impressão geral e passa a buscar explicações baseadas em dados da realidade. É justamente nesse ponto que aparece uma distinção importante: a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Vejam, todos nós produzimos conhecimento no cotidiano. Esse conhecimento, que nasce da experiência do dia a dia, da nossa vivência, é chamado de senso comum. Ele é importante, mas ele possui algumas limitações. O senso comum geralmente é baseado em percepções pessoais, ele é pouco sistematizado e nem sempre é verificável. Alguns exemplos. Hoje em dia as crianças não querem aprender. Essa frase aparece com frequência no cotidiano escolar. Mas uma pesquisa científica poderia perguntar: quais fatores influenciam o engajamento dos estudantes do 5º ano nas atividades de leitura? Percebem a diferença? A pesquisa, ela busca identificar fatores, analisar situações e coletar dados. Um outro exemplo: os alunos não gostam de matemática. Essa é uma percepção de senso comum. Uma pesquisa científica, ela poderia perguntar, por exemplo, quais fatores contribuem para a percepção negativa da matemática entre estudantes do 4º ano do ensino fundamental? Agora já existe algo investigável. Existe ainda uma outra diferença importante. O senso comum, ele normalmente se baseia em experiências individuais. Por exemplo, um professor pode dizer: na minha turma, os alunos aprendem melhor quando copiam do quadro. Essa pode ser uma experiência real daquela turma, daquele professor, mas a pesquisa científica, ela busca entender se aquilo se repete em outros contextos ou se existem outros fatores envolvidos. Uma pesquisa poderia perguntar, por exemplo, quais estratégias de ensino favorecem a aprendizagem de conteúdos de ciências em turmas do 4º ano do ensino fundamental. Nesse caso, o pesquisador poderia comparar explicação expositiva, atividades práticas, trabalho em grupo. Percebam que a ciência, ela busca ir além da experiência individual. Ela tenta produzir conhecimentos que possam ajudar outros professores e outras escolas. Ou seja, o conhecimento científico possui algumas características que o diferenciam de opiniões ou percepções pessoais. Primeiro, ele busca ser objetivo. Isso significa que as conclusões precisam estar baseadas em evidências. Segundo, ele é fundamentado teoricamente, ou seja, uma pesquisa dialoga com autores e estudos que já investigaram aquele tema. Terceiro, ele é metodologicamente estruturado. O pesquisador, ele precisa explicar como coletou os dados, com quem realizou o estudo, quais instrumentos utilizou. Por exemplo, se alguém afirma jogos ajudam na aprendizagem, isso é uma opinião. Uma pesquisa científica, ela precisaria mostrar em qual turma os jogos foram utilizados, durante quanto tempo, quais resultados foram observados, como esses resultados foram analisados. E quarto, o conhecimento científico, ele pode ser criticado e revisado. Outros pesquisadores, eles podem analisar, questionar e até refazer aquele estudo. E isso é muito saudável para a ciência. Para vocês, futuros pedagogos, isso tem um significado muito importante.
Pesquisar é olhar para a prática educativa com curiosidade, método e espírito investigativo. E para organizar esse processo investigativo, utilizamos um projeto de pesquisa. Agora, nós vamos olhar para a estrutura básica de um projeto de pesquisa. Vocês perceberam que a pesquisa científica ela precisa ser planejada e organizada. E o projeto é justamente o documento que apresenta esse planejamento. Um projeto de pesquisa geralmente possui os seguintes elementos. Nós temos os elementos pré-textuais, que vai ser a capa, a folha de rosto e o sumário, e os elementos textuais, que vai partir de uma introdução, que apresenta o tema e contextualiza o leitor, uma justificativa que explica por que a pesquisa é relevante, um problema de pesquisa, que é a pergunta central que orienta todo o estudo, uma hipótese, que é uma possível resposta provisória para o problema, objetivos, geral e específico, o referencial teórico, que é a base conceitual da pesquisa, a metodologia, que explica como a pesquisa será realizada, um cronograma, que apresenta a organização das etapas no tempo que se possui para resolver, o orçamento, que são os possíveis custos da pesquisa, e as referências bibliográficas, que são os autores utilizados na escrita do seu trabalho. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante. O projeto, ele é o esqueleto da sua pesquisa, ou seja, ele precisa ser sólido bastante para sustentar a pesquisa que será desenvolvida. Mas vocês não precisarão fazer isso sozinhos. Ao longo dessa disciplina e também da disciplina da professora Jamila, nós vamos ensiná-los a construir cada uma dessas partes, passo a passo. Nós vamos percorrer esse caminho juntos. Ou seja, nessa primeira aula, nós discutimos 3 pontos fundamentais. O que é pesquisa científica, a diferença entre senso comum e conhecimento científico e a estrutura básica de um projeto de pesquisa. Na próxima aula, vamos aprofundar 3 elementos centrais do projeto: tema, problema de pesquisa e hipótese. E eu deixo uma pergunta para vocês refletirem até lá. Que situações da prática educativa despertam curiosidade em vocês? Que problemas da escola vocês gostariam de compreender melhor? Muitas pesquisas começam exatamente assim, com uma boa pergunta. Pensem sobre isso, reflitam. E aí, na próxima aula, nós já vamos começar a estruturar o projeto de pesquisa de vocês. Até lá! Tchau, tchau!